Tudo bem? Espero que estejam bem, que estejam em paz, que estejam se cuidando, que estejam em família, rezando, agradecendo a Deus por estarmos todos bem, graças a Deus, né? Participando das celebrações. Espero que estejam com firme propósito de continuar esses nossos encontros dentro da sua casa, junto com a sua família, a nossa igreja doméstica. Tá? A semana passada, nós começamos, então, uma sequência de encontros que vai refletir um pouquinho da oração do creio, né, que é a nossa profissão de fé. Vimos a semana passada, então, o início da oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, o encontro da semana passada falava um pouquinho da nossa fé, da nossa fé em Deus, que criou agora o céu e a terra. Então, a sequência para esse encontro seria o que vem depois, então. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, então vem agora, Criador do céu e da terra. Tá? Então, o nosso encontro de hoje tem como título, vocês estão vendo aí na tela, Deus criou tudo que existe, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, vocês têm aí a imagem, do nosso planeta, vocês têm aí uma passagem ou um versículo, o início, do livro do Gênesis, que fala, então, da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá? Vamos começar o nosso encontro, agradecendo a Deus, por mais uma semana, agradecendo a Deus, por estarmos bem, por estarmos em paz e pedindo por todas as pessoas, que estão nos hospitais, por todas as pessoas que estão trabalhando, com essas pessoas nos hospitais, enfermeiros, os médicos, em todo esse pessoal da área da saúde, e pedir por todas as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, que estão precisando das nossas orações. E para todos nós também, que a gente tenha muita paciência, serenidade e aprenda muito durante esse tempo que nós estamos, sendo, vamos dizer assim, moldados, lapidados. Vamos pensar que Deus, de alguma maneira, está intercedendo por nós nesse momento. Está intercedendo pelo nosso mundo, esse mundo tão maravilhoso e tão belo que Ele criou para a gente, como a gente vai ver agora nesse encontro. Vamos iniciar, então, o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês têm aí a imagem do Papa Francisco, dizendo, olha só o que ele diz para a gente. A criação é um projeto do amor de Deus para toda a humanidade. Então, o Papa Francisco, que é o nosso pastor, está dizendo para a gente que a criação é todo o amor que que Deus tem por todos nós, por toda a humanidade. Vamos rezar, vamos fazer essa oração, vamos começar o nosso encontro pedindo, a Deus, fazendo essa oração, para que Ele abra aí a nossa mente, o nosso coração. Pai Santo, em Teu amor, Tu criaste as coisas visíveis e as invisíveis, o céu e a terra. Nós te agradecemos, porque ao criar, não te esqueceste de nós. Estamos vivos e a vida é um grande presente. Nós te agradecemos tanto amor e tanto carinho. Amém. Gente, tem um errinho aí, vocês viram? Agradecemos. Depois eu acerto antes de enviar para vocês. Eu vou enviar também essa apresentação para vocês depois, com calma também, dar uma lida, vai ter uma indicação de filme no final, que eu gostaria muito que vocês assistissem. Eu vou deixar só um trailer e só uma cena do filme, que é a cena final, que está dentro desse tema, esse início do Creio.
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que nós vimos semana passada, e a sequência agora, Criador do céu e da terra. Então, para a gente iniciar esse encontro, vamos pensar nessas questões. Vamos refletir um pouquinho. O que é criar para a gente? O que é criar para você? Quando a gente cria, quer dizer que se foi criado, quer dizer que antes não existia? Será que é isso? Aí eu vou criar uma música, eu vou criar um desenho, eu vou criar. Se eu vou criar, quer dizer que é algo novo, é algo diferente, algo que ainda não tenha. Será que a ideia é essa? O que só Deus pode criar? Eu posso criar o quê? O ser humano pode criar? São coisas para a gente pensar. Agora, o que só Deus pode criar e o que o ser humano pode criar? Vamos pensar nisso. O ser humano pode criar tudo? O que vocês mais gostam da criação de Deus? Então, se a gente olhar esse mundo maravilhoso que nós temos, se a gente olhar, quando a gente acorda, abrir a janela, olhar aquele sol, quando a gente vai dormir também, olhar esse céu maravilhoso, essas estrelas, quando a gente vai para um lugar bonito, quando a gente vai para uma praia, quando a gente sai na rua, quando a gente encontra as pessoas, tudo isso é obra de Deus, é criação dele, e segundo o Papa Francisco, segundo nós vamos ler na palavra depois, é tudo por amor a cada um de nós. Então, o que vocês mais gostam da criação de Deus? Então, essas perguntinhas são para a gente começar a pensar no tema do encontro, e depois também vocês podem responder no caderno de vocês. Tá? Passando um pouquinho aí, nosso próximo slide, se eu conseguir mudar ele aqui, né, gente? Nós vamos agora. Para leitura orante da palavra. Antes da gente iniciar a leitura orante, eu gostaria que vocês ouvissem essa música Criação Divina. É uma música maravilhosa, ela tem versos lindíssimos, para preparar o nosso coração para aquilo que nós vamos ler depois, então. Tá bom? Vamos ouvir juntos? Aí você está falando, a criação divina é criação de Deus. Não é? Opa, passei aqui, gente. Vamos voltar. Vamos lá. Olha as imagens. Esse pôr do sol. Esse mar maravilhoso, esse lugar lindo, essa água, essa praia, né? Esse sol nascendo, esse pôr. Deus criou o universo em harmonia, fez do sol que dá calor ao nosso dia, fez a lua para servir de inspiração, e a chuva para matar a sede, e a chuva para matar a sede do sertão. Fez o rio só para se encontrar com ele. Deu dom a minha voz no cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. E por último, fez o homem, a mulher, fez o amor. Obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim. Criação divina que eu ganhei. Criação divina que eu ganhei do Criador. Então todas as pessoas são criação divina que nós ganhamos desse Criador maravilhoso. Seu próprio dom. E junto com cada talento uma missão.
A força, astúcia, fama, poder para alguns. Do saber. Da pedra fez diamante, a prata ouro, e deu para cada criatura um tesouro. E deu para cada criatura um tesouro. Que tesouro é esse? Que ele deu para cada um de nós. Maior valor. Guardou a joia de maior De valor. presente para este humilde cantador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei. Criação divina que eu ganhei do Criador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei Do do Criador. Criador. Então, criação divina que eu ganhei do Criador. Então, tudo que Deus cria é muito bom. Nós vamos ver agora na palavra, né? Tudo que Deus criou foi muito bom. Criação divina que eu ganhei do Criador. Vamos pensar nesses versos dessa música, né? Diante de todas as situações da nossa vida, diante de todos aquilo que Deus coloca na nossa vida, a nossa família, os nossos amigos, né? O nosso trabalho, os nossos estudos e as dificuldades também, né? Porque as dificuldades acontecem, nós vamos ver já um pouquinho delas. Então, agora a gente vai se preparar um pouquinho para a leitura da palavra, né? Você vai pegar lá a sua Bíblia, deixar ela no cantinho, né, do nosso encontro, se você quiser acompanhar aí na tela também. Mas deixa a Bíblia aí no cantinho, abre lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículos de 1 a 13. Vamos começar? Preparando nosso coração para ouvir o que o Senhor vai nos falar. Vamos pensar lá naquela refrão da música, né? Criação divina que eu ganhei do Criador, né? Vamos pensar nisso. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, né? Vocês vão encontrar também como firmamento, né, na Bíblia de vocês, tá? Essa eu peguei na Bíblia online, né, para facilitar aqui para mim, né? Mas mesma coisa, gente. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus
que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se a gente fosse continuar um pouquinho, né, na leitura do livro do Gênesis, nós iríamos ainda para o quarto dia, quinto dia e sexto dia. Né? Então, está faltando aqui ainda os animais, né? Está faltando aqui o homem e a mulher. Tá? Mas agora vamos pensar nesses versículos aqui, então, um pouquinho. Tá? Vamos tentar construir, né, essa imagem desse Deus Criador. Imagine se você, né, nesse lugar, imagine você nesse princípio. Como você acha que Deus fez tudo isso? Imagine que você estivesse lá, né? Como seria? O que você sentiria? Né? Que palavra chamou mais a sua atenção aqui? Aquilo que Deus foi criando, o vazio, o abismo, o Espírito de Deus que se movia sobre as águas, né? Esse Espírito de Deus, né, que está em todo lugar, em todo momento na nossa vida. Né? Então vamos pensar um pouquinho nisso. O que Deus fez no início? Então lá, se você quiser pegar a sua Bíblia novamente, né, e procurar aí junto comigo, lá no começo, o que Deus fez no início? Deus criou o céu e a terra. É o tema do nosso encontro lá no início, né? Como estava a terra? Pensa lá em como essa terra, para ele ter criado, como é que ela estava? Como a gente falou lá do criar, né? Quando a gente cria alguma coisa é porque algo é novo, não existia. Como estava a terra? Segundo o texto, a terra estava vazia, sem forma alguma. Né? O que Deus disse? Que exista ou que haja luz, não é? E o que ocorreu? Então, a luz, né, aparece e Deus vê que aquilo era muito bom. Né? O que Deus separou e como chamou isso, né? Então, Deus separou, né, a luz do dia, né, das trevas e a chamou de noite, né? Então, Deus separou a luz e a essa luz chamou de dia. E Deus separou, né, das trevas. E as trevas ele chamou de noite. O que Deus fez depois de tudo isso? Ele criou a luz, né, o dia, a noite. O que ele fez depois? Ele separou o firmamento, né? Aquilo que está acima da água e aquilo que está abaixo da água, né? E Deus viu que aquilo era muito bom. Né? O que Deus criou sobre a terra? Sobre a terra, Deus cria, então, a relva, as árvores, as plantas, né? E aí, se a gente continuar também no livro dos Gênesis, a gente vai ver que Deus cria os animais ali também na terra e tudo mais. E na parte do firmamento de cima, né, que é o céu, ele cria, então, as estrelas, o sol, a lua, né, para poder termos, então, o dia e a noite.
Agora pensando, né, nessa palavra que Deus, né, o livro do Gênesis fala que Deus criou tudo, né, e se a gente seguir, a gente vai ver que ele criou ainda os animais, né, todas as espécies, e por último ele cria o homem e a mulher. Se a gente for trazer isso para a nossa vida, né, o que a palavra nos diz? O que esse texto fala para mim hoje? O que esse texto tem a ver hoje com a minha vida? Com aquilo que eu estou vivendo no mundo? O que esse texto tem a ver com esse momento atual que nós estamos vivendo, que nós estamos passando? Essa pandemia, esse monte de gente que está morrendo, muita gente sofrendo, dentre tantas situações que acontecem no nosso mundo, não só da pandemia. Antes da pandemia a gente também tinha outras coisas, a violência, as drogas, a prostituição e tudo mais que também mata muita gente. O que essa palavra diz para mim? O que esse texto pode estar falando para nós hoje? Então, pensando, esse texto, ele é um relato, então, da história da criação. Essas são as primeiras frases do livro do Gênesis, que descreve a criação do mundo em 7 dias. Nós vimos ali apenas 3. No 6º dia, então, se a gente fosse um pouquinho mais para frente, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E no 7º dia, Deus descansa. Admira toda a sua obra, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele viu. E ele vê que tudo aquilo é muito bom. Então, vamos pensar assim. Se Deus viu que aquilo que ele fez era muito bom, é porque ele queria o melhor para a gente. Aí vocês vão falar assim, mas por que a gente passa por tanta coisa, por tanta dificuldade, por tanto sofrimento? Por que a gente está passando por tudo isso? A partir do momento que Deus cria o homem e a mulher, ele cria o homem, depois ele cria a mulher, para que eles juntos, dessem continuidade a essa criação maravilhosa, para que eles cuidassem dessa criação maravilhosa. E será que todos nós estamos fazendo isso? Será que o homem está fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso? Será que você está fazendo isso? Então a Bíblia, gente, ela não quer contar exatamente como o mundo foi feito, nem dizer que tudo foi criado em 7 dias. Mas o texto, ele quer nos ensinar 2 coisas muito importantes. Então, após a gente terminar esse encontro, o que a gente tem que guardar dele? Que tudo que Deus criou, ou o que tudo que existe foi criado por Deus. Ele criou tudo, o céu, a terra e tudo que existe nela. E que tudo que ele cria é muito bom. Então, ao final dessa leitura, a gente conclui que Deus criou tudo isso e que tudo que ele cria é bom. E se tudo que ele cria é bom, por que pergunta de novo, por que acontece tanta coisa ruim? Na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, pode acontecer, pode acontecer ou não pode acontecer, e por quê? Para quem crê, a obra de Deus é boa, e se há algum mal no mundo, não vem de Deus. Então, se Deus criou tudo, e tudo que ele cria, ele vê que é muito bom, nada do que ele faz tem algo que possa prejudicar a gente. Alguns males vêm da liberdade humana. Então, esses males, aquilo que pode acontecer de ruim na nossa vida, no nosso mundo, ele é fruto, ele é consequência das nossas ações. Tudo é consequência da minha liberdade. Deus me criou a sua imagem e semelhança, mas ele me deu a liberdade. Eu sou uma pessoa livre para escolher. Só que depois eu tenho que viver com a consequência dos meus atos, não é? Aquela pessoa que decide beber álcool e dirigir, por exemplo, causando acidentes. Aquela pessoa que rouba, aquela pessoa que mata, são escolhas, que a pessoa faz. Mas nem sempre é escolha. A escolha, gente. Matar é escolha, roubar é escolha, beber e dirigir é escolha.
E a gente tem como evitar. E mesmo os terremotos e as enchentes não são causados por Deus. Deus permite que a natureza tenha suas leis. Né? Então, será que os terremotos e as enchentes e tudo mais que acontece no nosso mundo, aquecimento global, tudo que a gente vê, né? Esses terremotos, tsunamis, né? Furacões e etc. Será que Deus permite isso? Por quê? Por isso é preciso também a gente fazer o quê? Cuidar da natureza para nos proteger. Então, para que a gente possa viver num mundo cada vez melhor, cada vez mais tranquilo, cada vez mais fraterno, cada vez mais em paz, nós precisamos o quê? Cuidar dele, né? Então, se eu faço a minha parte, você faz a sua parte, sua mãe faz a sua parte, seu pai faz a sua parte, seu colega faz a sua parte, né? Já é um começo. Tá bom? Só eu fazer? Não, é claro que não. Mas se eu faço, eu estou dando exemplo para os outros também fazerem, né? Por isso é preciso também, então, cuidar da natureza para nos proteger. A criação de Deus está a caminho da perfeição. Né? Então, Deus cria, ele cria tudo perfeito. Mas aí vem o homem e interfere na criação, não é? Às vezes interfere para o bem, às vezes interfere para aquilo que possa destruir, para aquilo que possa, né, acabar, por exemplo, com a nossa natureza, que é o que está acontecendo. Nós tivemos há pouco tempo aquele horror na Amazônia, né? Então, é obra de Deus? É claro que não. Deus está castigando alguém? É claro que não. É todo fruto da ação do homem, né? Desse coração que não é um coração bondoso, que não é um coração em paz com Deus, que é um coração que acredita que tudo que ele cria pra gente é bom. Então, gente, o que é preciso a gente fazer? A cada dia a humanidade e a natureza agem no mundo e nem sempre tudo é bom. Olha só. Deus nos chama a uma convivência sempre mais harmoniosa entre a humanidade e a natureza. De que forma nós podemos fazer isso? Então, isso que a palavra está falando pra gente. Será que eu estou convivendo com a natureza em harmonia? Será, gente? Como que é conviver com a natureza em harmonia? Será que eu estou reciclando meu lixo, uma ação, né? Que ajuda no meio ambiente? Se eu não estou fazendo ainda, eu vou fazer. Será que eu não estou pegando aquele papelzinho e jogando em qualquer lugar? Não estou procurando a lixeirinha para jogar? É alguma coisa já, não é? Então, são todas pequenas ações que nós podemos fazer. E, né, se não estamos fazendo ainda, tá no momento da gente, né, pensar, né, e mudar de atitude. Quando a ciência afirma que o mundo sofreu grandes evoluções desde as suas origens, passando por diferentes etapas até chegar ao momento atual, nós aceitamos essa hipótese, porém não podemos deixar de esclarecer. Importante. Duas coisas, ó, presta atenção. Quando a ciência afirma, a ciência está falando, que o mundo sofreu grandes evoluções, está falando o quê? Teoria do evolucionismo, aquilo que a gente ouve lá na escola, que a ciência fala, né? Que houve um processo de evolução. Houve explosão, né? O Big Bang, e uma evolução. Presta atenção. Então, quando a ciência afirma que o mundo sofreu grandes evoluções desde as suas origens, passando por etapas até chegar ao momento atual, a gente aceita a hipótese, né? Porém, não podemos deixar de esclarecer. Eu aceito que a ciência disse, eu aceito que a ciência fala. Houve uma evolução desde o começo de tudo. Mas eu tenho que entender. Primeiro, tudo pode estar em evolução. Ainda pode estar em evolução, né? Acredito eu que estejamos em evolução para tudo. Mas a origem de tudo, o que existe é a obra de Deus. Ele criou a matéria e todos os movimentos que estão em constante evolução. Deus fez tudo por amor. Então, esse é o primeiro ponto. A gente aceita a hipótese, a gente trabalha junto com a ciência e a religião, elas estão andando juntas, sim, né? Mas eu tenho que entender que para que essa evolução acontecesse, teve que ter um princípio, né?
E esse princípio é um Deus amoroso, é um Deus cuidadoso, é um Deus criador, como diz a música lá, um artista, né? Que desenhou e que criou esse mundo maravilhoso. Primeiro, né, que a gente falou, agora e segundo, quando o ser humano foi criado, ele não foi feito do resultado direto da evolução dos primatas, como a gente também ouve lá. Lá, quando a gente estuda lá na escola, também a gente não vê isso aí. Que a gente evoluiu dos primatas é uma das teorias. E isso também não é afirmação, isso é teoria, gente. Ninguém está falando que é isso, é teoria. A evolução dos primatas é teoria, a do evolucionismo é tudo teoria. Pois Deus interferiu em sua criação, colocando neles a alma. Então, Deus coloca alma em cada ser humano. Pois, embora seja um animal racional, a gente raciocina, a gente se diferencia do animal pela racionalidade, né? O ser humano, além da racionalidade, ele tem a capacidade de se relacionar com Deus. Como que a gente se relaciona com Deus? Através desse sopro divino, que lá no livro do Gênesis também, quando Deus cria o homem, ele sopra, Então, esse sopro divino é essa alma que Deus coloca em cada um de nós. Pois, embora seja um animal racional, então, o ser humano tem capacidade de se relacionar com Deus. Somente nós temos essa capacidade, nós somos criaturas que Deus fez para se tornarem filhos dele, Ele fez o animalzinho também, criatura de Deus, mas esse animal, ele não tem uma alma, ele não tem um raciocínio, ele não se relaciona com Deus como a gente se relaciona. Então, por que Deus fez isso? Para que a gente se tornasse filho dele, se relacionasse com ele a cada momento. Então, vocês têm aí a imagem do Papa Francisco de novo. Olha o que o Papa Francisco vem falar para a gente. O Big Bang, que é a teoria da evolução, daquele estudo, depois foi evoluindo, que hoje temos como a origem do mundo, não contradiz a intervenção do Criador Divino. Então, a ciência fala isso, a origem do mundo se deu através daquela explosão, mas ela não contradiz a intervenção do Criador Divino, mas sim exige. Então, exige que tenha acontecido algo para dar um pontapé inicial. Então, a evolução na natureza não é incompatível com a noção de criação, pois a evolução exige a criação de seres que evoluem. Então, precisou de uma criação para que se evoluísse. Então, é isso o recado do Papa Francisco para a gente, para que a gente tenha sempre essa fé, em um Deus amoroso, cuidadoso, que cuida e que interfere aí na nossa vida, mas para tudo de bom, Deus quer que a gente seja feliz, e para a gente ser feliz, a gente tem que fazer boas escolhas também, Não é só acreditar em Deus, eu acredito, mas eu não faço aquilo, não escolho aquilo que é bom para mim, eu vou escolher aquilo que não é. Não é isso? Então, vamos pensar sobre isso, ok? Vamos lá, então. O que diz o Catecismo da Igreja Católica, então, sobre a questão das origens do mundo? Acompanha aí comigo. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos. O devir das formas vivas, como que elas vieram, como elas surgiram. O aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Então, se eu tenho pesquisadores, se eu tenho cientistas, se eu tenho as pessoas que estão procurando cada vez mais descobrir sobre a origem do mundo, se eu tenho tudo isso, é porque eu também tenho um Deus maravilhoso.
que eu tenho que agradecer. Vocês têm aí agora uma perguntinha, né? Toda vez que aparece coraçãozinho, gente, é para a gente questionar, né? Vocês pensarem, vocês pensam, né? A gente tá refletindo. E depois vocês podem responder no canal de vocês. Então, já apareceram várias, né? Apareceram lá na leitura orante, lá no início, depois na leitura orante, e agora, ó. A bondade de Deus criou um mundo repleto de beleza e também de bondade. Porque ele fala lá que tudo que ele criou é bom, não é isso? De tudo que foi criado, quais as obras de Deus que mais revelam que ele nos deu este mundo de presente? Olha só. Para e pensa agora. De tudo que Deus criou, quais as obras deles que revelam que ele, né, nos deu esse mundo de presente? Pensa no ar, gente. O ar que a gente respira. Se a gente não tivesse esse ar. Tanto que agora, com o problema do coronavírus, se a gente não tiver quem tá lá, né, no leito, se não tiver o respirador, o que acontece? Ele vai morrer. Então, o que adianta ter o dinheiro? O que adianta ter a posição? O que adianta tudo que eu construí se eu não tiver o meu ar para respirar? Né? E mais que a gente pode pensar, tudo que Deus criou, né, é presente para nós. Mas olha só, a água, gente. Como que o ser humano vai viver sem a água? Como que nós vivemos sem água? Não é? Sem o sol. E se fosse dia o tempo todo? Coisa pra gente parar pra pensar, né? A fé pode vir ao se contemplar a natureza. Então, tem aí uma experiência para vocês fazerem. A gente está falando de contemplar a natureza, de cuidar dela, porque ela é criação divina, né? E nós dependemos dela também, não é assim? Você pode fazer aí na sua casa, a gente pode até fazer agora junto também, esse exercício de ausência dos sentidos. O que seria essa ausência dos sentidos? Você cobrir os seus olhos. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui para cobrir os meus olhos. Aguenta aí, gente. Não tem nada para cobrir os meus olhos. Aqui. Vou cobrir meus olhos, gente. Cobrir os seus olhos, tá? Pega aí também. E tapar os ouvidos. Pode ser com algodão, pode ser com o seu dedo. Esperar alguns segundos. Nós vamos fazer essa experiência junto agora. Retire a venda e os algodões e depois a gente vai perceber os sons, as cores e os perfumes da natureza. Sentem o que significa criar a partir do nada? Vamos fazer uns segundos, uns minutinhos? Vamos lá? Todo mundo junto? Fecha o olho aí. Tampa o ouvido. Tira a venda. Estampa o ouvido. Como que a gente pode pensar, né, nos sons, nas cores, nos perfumes da natureza? O que significa criar a partir do nada? Trabalhão para Deus também, né? Coisa para a gente pensar e valorizar. Valorizar a nossa natureza, valorizar tudo que Deus colocou na nossa vida. Não só as pessoas. As pessoas e principalmente, né, a natureza, que a gente não está cuidando como deveria ser, né? Olha só aí no cantinho que vocês têm. Se Deus se revelar a nós pela natureza, ao menos parcialmente, né, uma parte dele, né, está na natureza, o que este fato nos diz sobre a necessidade de protegermos o meio ambiente? Olha só. Pensa, mais uma questão para vocês responderem. Pensar, não é? Para a gente poder responder. Qual a necessidade de protegermos o meio ambiente a partir disso? Deus está se revelando para nós lá.
Será que a gente está cuidando dele, que se revela lá? Será que a gente está protegendo a Deus? Será que a gente está entendendo a necessidade de proteger a Deus que está na natureza? O que a palavra nos faz dizer a Deus? Qual é a minha oração a partir dessa palavra? Então, se eu ainda tenho dúvidas quanto à criação divina, se eu ainda tenho dúvidas quanto a Deus ter criado todas as coisas, se eu ainda não tenho a fé suficiente, a gente viu lá o primeiro encontro, nossa fé nos reuniu, antes da questão do creio. A fé de Abraão, confiava em Deus plenamente. Então, será que a minha fé é como a fé de Abraão, que crê em um Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo espera, que quer o melhor para nós? Se eu ainda não tenho essa convicção, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para que Deus esteja comigo. Então, a minha oração agora é de pedido, de súplica, Senhor, me ajude, aumenta a minha fé, trabalha no meu coração para que eu entenda, que a natureza fala comigo, Nós tivemos há um tempo atrás, um bom tempo atrás, uma campanha da fraternidade chamava atenção para isso, que dizia, a criação geme como em dores de parto, que também é um versículo bíblico. Nós já tivemos uma campanha da fraternidade falando sobre isso. E o que mudou? Nós já tivemos várias campanhas da fraternidade falando da natureza, no cuidado com ela, que ela é obra da criação divina, que Deus se faz presente na natureza. Então, vamos pensar nisso, e a nossa resposta para Deus, se a gente ainda não está tão firme nesse propósito, é que Ele aumente a nossa fé e nos dê a sabedoria necessária para fazer as escolhas corretas e proteger a nossa natureza. Cada um fez a sua oração, a do coração. O que a palavra nos faz viver agora? O que eu vou fazer? Então, nós falamos. O que a palavra diz? Que Deus criou o céu e a terra. E que viu que era muito bom. O que a palavra nos faz, o que a palavra diz para nós, diz para mim. A palavra diz que Deus está em todo lugar, e que tudo que Ele cria é bom e que eu preciso ter esse cuidado, que está na minha mão cuidar dessa criação. Não é isso? O que a gente devolve, de oração para Deus? Que Ele nos ajude, a cuidar dessa natureza maravilhosa, a cuidar das pessoas, não só da natureza, das pessoas também, gente? E não só da família, dos nossos amigos, e também não só dos amigos, até das pessoas que precisam de nós. E às vezes lá na escola, às vezes um amigo, às vezes fora da escola, A gente está sempre disposto a ajudar. O que a palavra nos faz viver, qual é o nosso compromisso a partir dela? Então, Deus criou tudo que existe e o meu compromisso é cuidar dessa obra maravilhosa que Deus criou. Olha só que imagem linda, O sol se pondo, e a lua ainda dizem que Deus não existe. E ainda tem muita gente que diz que Deus não existe. Inclusive, o filme que eu vou colocar no final para vocês, a indicação, é exatamente sobre isso. Tem muita gente ainda que não acredita em Deus, tem muita gente ainda que ateu mesmo, que não crê em Deus, que não crê em Jesus, que não crê em nada. Então, a gente precisa rezar por todas essas pessoas. É um compromisso nosso também. Acho que poderia ser o que a palavra nos faz dizer, orar por essas pessoas que não creem no Cristo, que não creem em Deus, que não creem em Jesus, e ajudá-las, ou ajudar de alguma forma, trazê-las, para perto de Deus. Esse é o nosso compromisso, que a palavra nos faz viver. Ok? Bom, e para a gente terminar, a gente vai rezar a oração do creio. Vamos rezar juntos a oração do creio, prestando bastante atenção
nesses 2 versos, do que a gente começou e o de hoje. Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas vamos continuar. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Olha só que frase linda, gente, que eu achei aqui. Karine Santiago. Deus se revela através de uma paisagem. A gente falou isso, né? Lá no livro do Gênesis. Deus criou todas as coisas e tudo que ele criou é muito bom, ele está se revelando para a gente. Se o seu coração estiver limpo e seus olhos sem uma venda. A gente pôs a venda aqui, ficou tudo escuro, não foi? Então, se o meu coração está limpo e os meus olhos, né, não estão vendados, não, eu consigo ver Deus através de uma paisagem, através da natureza. E aí eu vou cuidar, né, daquilo que Deus criou para a gente. Antes da gente encerrar, não é? Antes da gente, né, estivermos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou colocar para vocês essa sugestão de filme, tá? Deus não está morto. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, né? É uma trilogia. Deus não está morto 1, 2, 3, saiu há pouco tempo, inclusive o 3 eu ainda não assisti. Eu assisti o 1, assisti o 2. O 1, a história é com um adolescente, que vocês vão ver agora. E o 2, a história é com uma professora, né? Também que acredita em Deus, tanto ele quanto ela, né? São cristãos, acreditam em Deus, né? E as situações querem provar a fé de cada um, tá? O 3 eu ainda não assisti, a gente poderia ter a oportunidade de assistir nos encontros, né? Quem sabe dá certo. Mas eu vou deixar alguma de indicação para vocês. A gente vai assistir um pouquinho aqui, porque já dá para a gente refletir nesses pontos. E depois vocês vão fazer para mim, ó. O compromisso de vocês também vai ser assistir. Pega um dia aí da semana, chama a mãe, o pai. É um filme muito bom, muito legal, muito bonito, né, que acende a nossa fé, né, e nos faz estar mais perto de Deus. E aí vocês vão colocar as partes que você mais gostou, que chamam mais sua atenção, né, durante o filme, no início, no meio, no final, porque o filme, na realidade, ele prende a nossa atenção. É um filme bem legal, eu gostei muito, meu filho assistiu comigo também, ele gostou muito, tá? E eu deixo então para vocês essa indicação, assista com a família, chama um colega também, tá? Quem sabe você, com esse filme, desperta, né, alguém, né, naquele compromisso lá de trazer alguém, né, para perto de Deus. Vamos assistir o trailer primeiro. O trailer é bem legal, ele vai passar as cenas mais interessantes do filme. E depois o desfecho, que é a cena final do filme, que também é bem forte, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos lá, esse é o trailer, tá, gente? Um pouquinho. Você orou e acreditou. Sua vida inteira. E aqui está. Explica isso para mim. Alguns questionam sua existência. Porque vocês oram a Jesus abertamente em todos os episódios. Essa mulher questiona. Ele nos rejeitará. Alguns perderam a fé. Quando aos 12 anos, o menino vê a mãe morrer de câncer. Um Deus que permite isso. Essa mulher, né? Ele é o professor É de fato uma história que perdeu a fé em Deus. Cheia de ruído e de furor que não significa nada.
esse adolescente que está indo para a faculdade, né, iniciando. Pode ser tão ruim. Vence no Coliseu Romano. Gente torcendo pela sua morte. Eu sou o professor Madison e essa é a classe de filosofia 150 e eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que os alunos do segundo ano conhecem. Não existe Deus. Olha só a O que eu formação quero dele, de todos gente. vocês é que É uma turma de filosofia. eu distribuí com 3 pequenas palavras. Deus está morto. Quando sua fé é testada, Sr. Whittle, algum problema? Não posso fazer o que o senhor mandou porque eu sou cristão. Se você não consegue admitir que Deus está morto para os fins desta aula, então vai precisar defender a antítese. Lute por aquilo que acredita. Veja Jesus como meu amigo. Você acha que Jesus é Deus? Não quero decepcioná-lo. Então sua aceitação desse desafio pode ser o único contato com Deus e Jesus que nos venham a ter. Olha só o compromisso dele. Ele não está morto. Eu não quero que ninguém deixe de acreditar nele só porque um professor acha que deve. Sr. Whitton, está pronto? Nós vamos pôr Deus em julgamento. Se acha mais esperto que eu, Whitton, acredita que existe algum argumento que eu não saberei responder. Na sala de aula existe um Deus e eu sou ele. Essa experiência acabou e decidir quem é a pessoa mais importante na sua vida. Eu ou o professor Madison? Mas eu preciso fazer isso. Olha o desafio dele, gente. Eu não posso dar as costas para isso. Porque só quer capturá-los com sua superstição primitiva. O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Escolha. Quanto me agrada reprovar você. Mas quem você quer mesmo reprovar? Eu ou Deus? Essa banda é No Boys. É uma banda americana de louvor. Ah, muito legal, gente. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que odeia Deus? Deus não está morto. Então, Deus não está morto, esse é o nome do filme, tá? Bom, e aí vocês viram, então, né, que a história se dá, então, numa faculdade, o professor, né, para os fins da aula dele na primeira aula, ele é professor de filosofia, ele quer que os alunos escrevam Deus está morto. Aí todos já estavam escrevendo, né? Vocês viram que todos começaram a escrever. E aí o garoto, Whitton, né? Ele não aceita aquilo. Como que ele vai escrever aquilo só para o fim da aula se não é o que ele acredita, mesmo que seja só para o fim da aula? Então, o professor vai propor que já que ele não pode escrever que Deus, né, está morto pelo fim da aula, ele tem que provar o contrário, né, que Deus está vivo. E é o que ele vai tentar fazer. Tá? Aqui tem a cena final, nem deveria colocar, né? Mas é uma cena que eu gostaria que vocês vissem para a gente já pensar junto. Né? E espero que vocês assistam ao filme, porque eu gostei muito. Peraí, gente. Peraí que eu perdi o slide aqui, gente. Aqui. Ixi, Maria. Tá difícil, gente. Peraí que eu vou chegar lá. O nosso encontro é de 1 hora, hein? Acho que não. Eu cometi um erro com você. Deixá-lo falar diante da minha classe e vomitar sua panfletagem. Mas hoje, vamos alterar as coisas. O mal. Agora se diz que o mal é a arma mais potente falamos disso, do ateísmo contra a fé. E sobre o mal, sobre as escolhas. Afinal, a própria existência do mal impõe a pergunta: se Deus é todo bem e Deus é todo poderoso, por que permite que o mal exista? Por que permite que o mal exista? A gente resposta falou no fundo sobre é isso, notavelmente simples. Livre arbítrio. Liberdade. Deus permite que o mal exista por causa do livre-arbítrio.
Do ponto de vista cristão, Deus tolera o mal neste mundo temporariamente, para que um dia quem optar por amá-lo livremente vá morar com ele no céu sem a influência do mal, mas É isso que com a gente seu acredita, né, livre-arbítrio gente? intacto. Na Em nossa outras profissão de palavras, fé. a intenção de Deus em relação ao mal é um dia destruí-lo. Mas que conveniente. Um dia, eu vou me livrar de todo o mal do mundo. Mas até lá, vocês vão ter que sofrer com todas as guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, fome e AIDS. Tenha uma boa vida. Depois ele vai palestrar sobre valores morais absolutos. Mas por que não? O professor Redson é claramente um ateu. Não acredita em absolutos morais, mas a sua ementa diz que ele pretende aplicar um exame nas últimas semanas. Agora, aposto que se eu conseguir uma nota A por colar no exame, de repente ele vai falar como cristão, insistindo que é errado colar e que eu devia saber. Contudo, que base ele tem? E se meus atos são calculados para me ajudar a vencer, então por que eu não devo realizá-los? Isso é importante, Para os gente. cristãos, o ponto fixo da moralidade, o que constitui certo e Certo errado, e errado é uma linha reta que leva direto para Deus. Ah, então está dizendo que precisamos Você já colou de na um Deus prova, para gente? sermos morais. Que uma moral ateísta é uma impossibilidade. Não, sem um Deus não existe Isso motivo tem que real estudar, para né? ser moral, sabe? Nem existe um padrão do que é comportamento moral. Para cristãos, mentir, colar, roubar. No meu exemplo, roubar uma nota que não me pertence é proibido. É uma forma de roubo, mas se Deus não existe, como Dostoiévski afirmou famosamente, se Deus não existe, tudo então tudo é permitido. é permitido. E não só permitido, mas sem sentido. Se o professor Redson tá certo, então tudo isso, toda a nossa luta, ou nosso debate, o que decidimos aqui não tem sentido. Nossa vida e, por último, nossa morte não tem mais importância do que um peixinho dourado. Ah, isso é ridículo. Depois de toda a palestra, você diz que tudo se resume a escolher. Lembra que Crer nós ou não falamos da crer. escolha? Isso aí. Só existe isso. É só o que sempre existiu. A única diferença entre a sua posição e a minha posição é que você sequestra a escolha deles. Tem muita gente Você que faz isso, né, exige gente? que escolha uma frase que diz eu não acredito. É porque eu quero libertar todos eles. Porque a religião é como um vírus mental que os pais vêm passando para os próprios filhos. E o cristianismo é o pior de todos os vírus. Entra lentamente na nossa vida quando estamos fracos, doentes ou indefesos. Então religião é uma doença. Exatamente. Ela infecta tudo. Ela é inimiga da Olha razão. só o razão. argumento dele, O gente. professor abandonou a razão muito tempo atrás. O que ensina aqui não é filosofia. Não é nem mais ateísmo, mas o que ensina aqui é antiteísmo. Já não basta. Teísta é aquele que acredita em todo Deus. mundo não creia como você. Ateísmo é aquele que não Porque acredita, não né? admite a Aquele que não verdade. acredita em Deus. Porque Ateísta. só quer capturá-los com sua superstição O que eu primitiva. quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Deus quer. Você não faz ideia de quanto me agrada reprovar Mas você. quem você quer mesmo reprovar? Hein, professor? Eu? Ou Deus? Você odeia Deus? Isso não é nenhuma pergunta. Tudo bem. Por que você odeia Deus? Para, isso é ridículo. Por que odeia Deus? Responde a pergunta. Você viu a ciência e os argumentos. A A ciência ciência apoia a existência dele. Você apoia sabe a a verdade. existência de Deus. Por que odeia ele? Por quê? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que você odeia Deus? Porque ele acabou tirando tudo de Olha mim. o que ele pensa. Sim, eu odeio Deus. Tudo que sinto por ele é ódio. Como pode odiar alguém Que não que não existe. existe? Não provou nada. Talvez não. Eles vão escolher. Deus está morto?
Deus Está não está morto. vivo. Deus não está morto. 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 Muito lindo, Deus não está gente. morto. Deus não está morto. Deus não está morto. Deus não está morto, Ele está vivo. Ele está em cada um de nós, Ele está em tudo que a gente tem, né? Todo ar, todas as pessoas, todo mundo. Olha como ele está realizado, gente. Olha como ele se sente bem. Como ele sai dali, né? Josh, Olha só o que ele conseguiu. A sua decisão de provar que Deus não está morto mexeu muito comigo. Poxa, que bom. Isso mudou tudo. Olha o compromisso, gente. Eu decidi seguir Jesus. Ele conseguiu levar alguém. Que ótimo, Marty. Aí não termina o filme, tá, gente? Daí vai ter mais algumas cenas bem fortes também, como essa, e eu espero que vocês gostem, porque é um filme muito bom, tá? Então, gente, esse foi o nosso encontro. Vamos tentar fazer de uma maneira diferente, pra gente estar mais perto, pra ver se a gente interage, tá? E fiquem com Deus, aproveitem, né, esse tempo que vocês estão em casa. Eu sei que vocês têm muita coisa de escola para fazer, eu também tenho. Essa questão de vídeo para mim está sendo nova, eu estou tendo que fazer para a escola também. Então eu falei, agora eu também vou fazer para a catequese, vamos ver se dá certo. Espero que dê certo. A Laura falou de a gente ter um encontro online. Eu nunca fiz isso assim, tá? Preciso fazer, me adaptar, vou procurar a plataforma. E aí a gente pode combinar assim, se eu conseguir, a gente pode combinar pra gente fazer dessa maneira, tá bom? A gente conversa pelo grupo, tá? Mas eu sei que ficou longo o encontro, mas eu gostaria que vocês acompanhassem todo o vídeo, tá? E fizessem com bastante carinho, porque esses encontros do Creio, eles são para a nossa vida, né? Eles são para reanimar a nossa fé, em Deus, é a nossa profissão de fé. Bom, vamos viver isso, tá? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, gente.